E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Olha para mim aqui, gente. Preste atenção. A cultura daquela época, como é que funcionava. Essa mulher foi a quem? Ela foi ao profeta. Essa mulher não foi chorar. Essa mulher não foi falar com o vizinho. Essa mulher foi a quem? O profeta. Foi lá no profeta, a quem o marido serviu, e falou para ele. Vamos ver aqui o que eu botei para você aqui. O marido teu servo, vamos ver. A mulher que falava com Eliseu havia pedido o marido, que era um servo fiel do profeta. A ela só sobraram dívidas e dificuldades, a ponto de os credores ameaçarem levar seus 2 filhos para serem vendidos como escravos, o que era permitido pela lei. O caráter honrado de Eliseu era mais uma vez visto ao amparar aquela que estava sob a sua responsabilidade. Isso mostra que o verdadeiro homem de Deus vive de modo equilibrado. Ele tem a fé intrépida e age com disciplina, mas também é generoso e tem compaixão das pessoas. Amém, igreja? Ela procurou quem? O profeta. Ela não foi a qualquer pessoa. Ela não foi a qualquer igreja. Ela foi ao profeta que ela sabia que a palavra dele servia de solução para a vida dela. Por isso que é difícil a gente contar os nossos problemas para alguém, qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai dizer para você: ó, não posso fazer nada por você. Já tem outra que bate a porta na sua cara. Mas tem pessoas que você sabe que ela vai te orientar. Ela vai te orientar e você amanhã vai agradecer. Você vai encontrar vários tipos de pessoas. Diferentemente quando você vai à pessoa certa, ao lugar certo, e vai na direção de Deus. Ela foi na direção de Deus. Embora atribulada por conta dos filhos, com muitas dívidas, sendo viúva, mas ela podia muito bem ter ido tomar qualquer outra atitude, ter ido vender o corpo, podia ter aceitado levar os filhos, mas o equilíbrio, gente, o equilíbrio é uma coisa importantíssima. O equilíbrio, sabe? Em qualquer que seja a situação, você tem que ter equilíbrio para poder tomar uma decisão certa. E quando você toma a decisão certa, tudo dá certo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Tudo dá certo. Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado todas as tuas vizinhas vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio. Preste atenção aqui. Por pior que esteja a vida de uma pessoa, ainda assim há algo significante aos olhos de Deus para ser oferecido.
Para aquela viúva era a botija de azeite. Aquele era o seu único bem e o seu sustento para alguns dias. Ao crer na palavra do profeta, ela se preparou para receber o milagre. A viúva obedeceu, tomando emprestado vasilhas vazias. O milagre viria em forma de provisão e seria proporcional à fé que ela possuía para conseguir os recipientes. Aqueles que estão como essa viúva, prestes a perder o que tem de mais valioso, devem se apegar à fé e chamar o Altíssimo. Ele não abandona seus filhos na necessidade e não rejeita os seus apelos por socorro. Olha para mim aqui, pessoal, uma observação muito boa nesse versículo aqui de Eliseu. Você sabe que para tudo nós temos que ter uma fé, né? Para tudo você tem que ter uma fé. Se você perde a fé, então você perde tudo. Jesus falou, né? Será que quando eu voltar eu vou encontrar fé? Porque Ele sabe, é impossível sem fé agradar a Deus. É impossível sem fé agradar a Deus. E por conta dessa palavra, Jesus perguntou: será que eu vou encontrar fé aqui na terra quando eu voltar? Sem fé não vão me agradar. E aí como é que vai ser isso? Como é que vai ser salvo as pessoas? Essa foi a preocupação de Jesus. E aqui nessa palavra a gente vê que essa mulher, o único bem que ela tinha era o azeite. O azeite naquela época era um bem muito valioso. Ele tinha suas utilidades. Havia muitas utilidades naquele azeite. É por isso que ela disse: eu tenho senão uma botija de azeite. Como que disse? Só dá para mim para alguns dias temperar comida, fazer comida, e aí? Mas ele falou o quê? Pega essa vasilha, essa botija de azeite, vai, busca emprestado muitas vasilhas, não poucas. Olha a observação, irmãos, não poucas. Mas se aquela mulher não tivesse crido nessa palavra, hein? Se o que eu tenho não dá para encher uma vasilha, como é que eu vou buscar muitas vasilhas? E o sacrifício, naquela época as casas não eram juntas como as de hoje. Os vilarejos, que eles chamam, era de uma casa distante da outra. Você olha para os vilarejos de hoje, são casas emendadas. Mas naquela época não. Ela teve que se espalhar mais os filhos e pedir emprestado. Que coisa estranha. O que é que os vizinhos não pensaram? Mas ela só tinha uma solução na vida. Era crer no que o profeta falou para ela fazer. Amém? Amém? Ou você crê no profeta, ou você desanima e vai ficar sujeito ao homem. E o homem queria os filhos dela para vender, para pagar a dívida dela, que o marido deixou. Tem momentos que nós ficamos entre a cruz e a espada. Mas ela falou: não, eu vou obedecer, eu vou crer. Você vê que ele mandou fechar as portas. Essa questão da porta fechada tem uma ciência muito grande. Por que ele mandou fechar as portas? A ciência está aí. O que você diria se você chegasse na minha casa e encontrasse uma janela aberta, e eu lá com a botijinha de azeite, e você olhasse para mim, estaria ali uma fila de panela, de cabaça, de balde, e eu com a botija de azeite? O que você ia pensar de mim? Quando eu dissesse que essa botija de azeite vai encher todas essas vasilhas, você ia rir de mim.
ia me desanimar, eu ia perder a fé. E o encanto pela palavra que o homem de Deus me deu ia cair por terra. O milagre não ia acontecer. Tem gente que é assim, né? Ela está na igreja, está carregando uma doença, um mal, e o profeta fala: ó, Deus vai curar o senhor, ou Deus vai curar a senhora. A pessoa escuta, mas não vive, porque ela não crê em Deus. E se ela não crê em Deus para ser curada, ela não vai crer em Deus para ser salva. Não vai, só vai ser salva aquele que crê em Deus. Ela está comprometida a sua salvação com a sua falta de fé. A fé é uma necessidade que nós temos que ter para viver nesse mundo. A fé é uma necessidade que eu tenho que ter. Se eu não procurar crer em Deus para ter fé, eu vou ser sempre essa pessoa derrotada, e no final de tudo eu vou perder minha salvação. Aquela mulher tinha que crer, porque era a única solução da vida dela. E quando você vê a pessoa obedecendo, é porque há uma fé no coração dela. Diga graças a Deus. Quando você vê uma pessoa obedecendo, é porque há uma fé nessa pessoa. Há uma fé nessa pessoa. Quando você vê a pessoa desobedecendo, é porque não há fé naquela pessoa. Porque aquele que tem fé, ele não tem medo de sacrificar. Ele não tem medo de se doar. Quando você vê alguém se poupando, com esse negócio vai e não vai, com muita dúvida, não está crendo. Não está crendo. O que crê, não está nem aí. Ele age com a sua confiança. E essa mulher só tinha essa opção. Ela só tinha essa opção. Só tinha essa opção. Vamos lá. Vamos ver aqui. 2 Reis 4, 5 ao 7. Diz assim: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam vasilhas, e ela enchia. E sucedeu que cheias, que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. E então veio ela e o fez saber o homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quer dizer, enquanto havia lugar para ser armazenado, o azeite fluía e se multiplicava. Mas quando as vasilhas acabaram, ele cessou. Isso significa que as bênçãos têm a dimensão da nossa fé. O Todo-Poderoso está pronto para agir, mas o seu poder em nossa vida será proporcional à nossa confiança nele. Segundo o profeta, aquele óleo supriria a viúva e seus filhos para sempre. Assim também ocorre com o Espírito Santo em nosso ser. Isto é, enquanto mantivermos comunhão com o Altíssimo, o Espírito Santo nos abastecerá plenamente, a fim de que permaneçamos na fé até o fim. Olha para mim, por favor, agora, gente. Eu deixei um versículo para você aí, né? Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e não retirará bem algum ao que andam na retidão. Mas vamos falar um pouco desse azeite. Preste bem atenção. Quando as vasilhas acabaram, o azeite acabou. Interessante, né? Se ali tivesse mais vasilhas, o azeite não teria cessado. Isso é quando o crente, a pessoa está na igreja e ela anda na fé,
Fé, a vida dela é todo tipo assim, ó. Agora, quando ela para de ter a fé, a vida dela começa a cair. Isso é uma experiência que nós temos. Eu que prego há 30 anos, já vi muito isso. Eu já vi pessoas entrar na igreja pobre, miserável, doente, feridenta, casamento destruído. E eu vi essa pessoa ficar curada, vi essa pessoa prosperar, casamento restaurado, vi tudo acontecer. E vi essa mesma pessoa, quando chegar no topo, que está tudo bem, ela começa a desanimar. Porque recebeu o conselho de pessoas sobre o dízimo que ela dava dentro da igreja, sobre a oferta que ela botava sobre o altar. E esta pessoa caiu por terra. Voltou a vida zero, ao ponto de morar de casa alugada. Por quê? Porque deixou de crer. Mas por que ele deixou de crer? Porque ele não fechou as portas, não fechou a janela. Ele deixou que os sem fé e aqueles que não têm a direção de Deus falassem ao seu ouvido. E ele começou a dar ênfase, ou seja, dar ouvidos àqueles do que o profeta. Começou a deixar de dar ouvido ao profeta e começou a dar ouvido àquele profeta que veio da parte de Satanás. Esse profeta abençoou, ele prosperou. Veio o profeta do diabo e pregou outras coisas para ele. E ele creu. E ele caiu por terra. Hoje ele é um viúvo. Vive afastado. Mora de favor com os filhos. Sabe por quê? Porque não fechou a sua porta, não fechou a sua janela. Por isso que esse hino aqui, eu pedi para o tecladista cantar. Porque ele dá certo com essa palavra, com o que o profeta mandou aquela mulher fazer. Ele dá certo. Aquela mulher obedeceu em tudo. Aquela mulher não foi tentar querer saber como é que o milagre ia acontecer. A pessoa que crê em Deus, que crê na palavra, ela não tem que estar preocupada qual é o processo. A preocupação dela é em obedecer. A preocupação dela é em querer obedecer. O processo fica por conta de quem? Deus. Eu não tenho que estar preocupado. O processo é por conta de Deus. Eu só preciso permanecer na fé. Você não tem que estar preocupado como é que vai ser o teu dia de amanhã. E se o meu marido morrer? Se o meu filho morrer? Se a minha mãe morrer? Tem pessoas que a vida dela é amarrada e aquela coisinha não sai do lugar, porque ela está sempre tendo alguém com uma muleta, sempre alguém com uma sua escora. Ela não resolveu ainda confiar em Deus. Deus tem percebido que ela tem confiado em homens. E por ela confiar em homens, então Deus diz: vai com a tua força do braço. Quando a quem tu confia te faltar, aí você vai crer em mim, vai ter que crer. Essa viúva, ela recebeu a palavra do profeta e foi cuidar no que ela tinha de cuidar. É o que você precisa aprender. Irmãos, aprendam isso. Coloque a sua confiança em Deus. Mas será que Deus pode me curar? Você sabe que Deus pode todas as coisas. Jesus disse para aquele pai: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Somente ao que crê. Mas ele falou tudo. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, então tudo é possível. Você só não pode abandonar na tua fé. Porque quando você abandona a tua fé em Deus, aí você está sozinho. E começa a ser guiado pelos conselhos daqueles que têm uma vida pior do que a sua. Vou falar uma coisa para vocês. Quando eu vou ler um livro,
Eu procuro saber quem é o escritor, quantos livros ele escreveu, como é que é a vida financeira dele, como é que é tudo dele, para mim poder ler. Mas por quê, bispo? Por quê? Porque eu não vou crer numa pessoa derrotada que vai tentar ganhar dinheiro escrevendo livro. Porque primeiro ele não conseguiu para ele, para depois passar a experiência dele para os outros. Ele só sabe escrever, tem uma vida miserável. Um pastor bem pequenininho escreve um livro. Que experiência ele tem de escrever um livro? De como crescer uma igreja? Por que ele não cresce a dele? Então a gente tem que prestar atenção, porque o que a gente encontra pelo meio do caminho são pessoas menor do que você querendo te dar conselho. E às vezes você é uma pessoa tão, vamos dizer assim, tímida e ao mesmo tempo humilde, que você perde tempo em ouvir. Mas por que ele quer dar conselho sobre casamento, que o casamento dele não é bom? Por que ele dá conselho sobre a vida profissional quando ele não é um bom profissional? Por que ele dá conselho com a vida financeira quando ele é pobre? Por isso que eu não aceito ver um padre querendo dar conselho sobre casamento. O que é que padre sabe sobre casamento? Ele nunca casou. E só sabe o que é casamento quem está dentro do casamento. Imagina você, uma pessoa querendo falar sobre gestação, querendo falar sobre parto. Ela nunca engravidou na vida, só porque estudou. Só quem sabe é quem engravida, né, pais? Essa daí sabe, engravidou 4 vezes. Eu sei sobre filho, que eu criei 5. Então, tudo isso aí é para você, abrir a mente, não perder seu tempo. Por isso que o profeta disse para ela: fecha as portas e a janela. Não dá saber o que tu vai fazer, não. Não dê saber o que você vai fazer. Fecha a janela e as portas. Quer dizer, cuidado com as palavras negativas. Cuidado. O profeta já te deu o rumo. Segue o profeta agora, vamos lá. Hoje esse profeta não tem testemunhos. Então, irmãos, você tem que aprender a confiar em Deus. A providência que você quer, ela vem da parte de quem? Então você tem que crer em Deus. Fica de pé no nome do Senhor Jesus, tá? Fica de pé. Vou fazer uma oração aqui, uma oração.